Olá a todas e a todos, essa é mais uma aula do curso Criminologia em Drops, disponibilizado pela plataforma online da Tirano Blanche. Eu me chamo Jade Atim dos Santos e vou falar um pouquinho com vocês a respeito do positivismo criminológico. Bem, antes da gente entrar na teoria de fato, a respeito dessa escola positivista, é importante a gente ter uma ideia do panorama geral, do pensamento da época, né? A gente está falando ali final do século XIX, início do século XX. Nesse período, as ciências naturais elas passam a ter grande importância, grande relevância na produção do conhecimento. O cientificismo ele eclode de tal maneira que passa a ter um elevado prestígio no saber. Portanto, essa corrente, né, positivo-criminológica, ela acaba sendo, na verdade, um produto do próprio tempo dela, né? Então é importante a gente mensurar isso para conseguir compreender um pouco melhor essas categorias, esses conceitos e essas ideias da época. Bem, é nessa época, nessa fase, que a própria criminologia passa a ter o cunho de ciência, né? Passa a ter essa distinção enquanto ciência. O próprio nome criminologia também vem dessa época, dessa corrente. Ela vem então em sequência ao que a gente chama da escola clássica, né? Então seria uma continuação do pensamento criminológico que parte então desse ideário clássico. Mas é importante mencionar que não existe uma ruptura absoluta, né? Acaba a escola clássica e inicia a escola positivista. Não, na verdade existem vários pontos de ruptura, mas não uma ruptura absoluta, né? Enquanto alguns pontos há ruptura, em outros há uma ideia de continuidade, né? Algumas estruturas, alguns esquemas classificatórios, eles simplesmente continuam a partir daquele ideário anterior. Um ponto que é importante destacar é a própria questão do livre-arbítrio, né? Pro ideário clássico iluminista, que é um dos seus pilares, a ideia do livre-arbítrio, da responsabilidade moral individual, né? Que cada um tem essa responsabilidade de escolher entre qual caminho seguir, entre qual ato tomar. Para o positivismo isso cai por terra, porque eles vão afirmar que na verdade o que existe é um determinismo biológico. Então não existe essa ideia tida como livre-arbítrio. Esse é um ponto. Outro ponto que realmente ocorre uma ruptura ou um deslocamento é com relação ao objeto de pesquisa. Como na escola clássica a grande preocupação era o delito, né? Tanto que a gente tem o livro referência dos delitos e das penas, do Cesare Beccaria. No positivismo, o que vai acontecer é um deslocamento do objeto de pesquisa que passa a ser do delito para o delinquente. A pergunta que antes era o que, agora vira por quê. Então, o que se quer pesquisar, na verdade, são as razões da criminalidade, e essas razões num sentido patológico, né? Num sentido etiológico e patológico do crime. Então, se investiga, na verdade, qual é o mal que aflige o criminoso, o delinquente. Por isso que a pergunta passa a ser o porquê. E o delito passa a ser visto simplesmente como um sintoma, como um traço desse perfil patológico que apresenta então o delinquente, o criminoso, né, a pessoa que praticou crimes. Outro ponto que a gente faz essa divergência é se na escola clássica, se nesse ideário iluminista, esse ideário liberal, a ideia era limitar o poder punitivo absolutista, na escola positivista, esse poder punitivo, essas estratégias punitivas, elas vão encontrar inúmeras razões para sua expansão, né? Há uma expansão do aparato punitivo, justamente porque é nesse momento que surgem as ideias de prevenção da pena, né? Uma função então de prevenção, especialmente a especial negativa, né? Que é aquela ideia de neutralizar o agente. As penas elas também voltam a ter a possibilidade de se tornarem indeterminadas, né, por tempo indeterminado, justamente porque eu não falo mais em pena, eu falo em medida, né, as medidas de segurança que nós conhecemos hoje passaram a ser desenvolvidas ali nessa escola positivista,
Então, se a ideia é tratar o delinquente, eu não vou poder liberá-lo enquanto não houver um diagnóstico de que está tratado, de que está curado e de que não oferece mais perigo à sociedade, né? Então, a ideia também de periculosidade do agente também vem dessa corrente, dessa escola positivista. As pessoas nessa época passaram a ser então classificadas entre normais e anormais, né? Por essa questão, esse viés então cientificista patológico. O que se buscava então descobrir era qual era a loucura do criminoso, o que fazia com que ele praticasse os crimes que praticava, né? Então vai se procurar estender essa punição desde uma prevenção ou uma reabilitação, tratando aqueles recuperáveis e neutralizando os irrecuperáveis. Dois institutos aqui são bem importantes para a gente considerar, para conseguir compreender um pouquinho melhor essas ideias da época. A frenologia, né, que nada mais é do que o estudo das dimensões cranianas, e o conceito de degenerescência. E aqui eu vou falar especificamente com relação à produção de Morel, de 1857, na teoria da degeneração, e também de um inglês chamado Pritchard, que desenvolveu a teoria da loucura moral, né, em que apontava que criminosos e colonizados, dada a sua degenerescência, então eram inferiores às demais pessoas, né? Então, essas duas ideias são muito importantes para o desenvolvimento dessa corrente na época, a frenologia e a ideia de degenerescência. E, então, isso viabiliza essa explicação patológica da criminalidade, né? E aqui eu utilizo exatamente a expressão do professor Alessandro Barata, uma explicação patológica da criminalidade, né? Um determinismo biológico que nega, então, esse pilar tão caro ao iluminismo, né, à escola clássica, de que existe livre-arbítrio, né? A escola positivista, o positivismo criminológico, derruba e refuta veementemente essa ideia. Outra questão que é importante lembrar no positivismo é que o nome que nos vem à mente quando falamos em positivismo criminológico é Cesare Lombroso, né? Na verdade, existiam pelo menos três grandes correntes, três grandes escolas na Europa quando esse ideário começa a surgir. Na França, por exemplo, nós tínhamos, na figura de Gabriel Tarde, nós tínhamos a escola sociológica francesa. Na Alemanha, nós tínhamos principalmente a figura do von List, né, com a escola social alemã. E na Itália, né, Cesare Lombroso, Enrico Ferri e Raffaele Garofalo, né, os três grandes nomes dessa escola positiva italiana. Lombroso, então, ele acaba, né, não tem como negar que ele acaba recebendo a grande fama, fazendo o seu nome nessa corrente. Tanto é que até hoje, quando falamos em positivismo criminológico, é o nome que nos vem à mente, Cesare Lombroso, e a obra que representa, a obra que é o marco desse período, como comentei antes para a escola clássica dos delitos e das penas, o Cesare Beccaria, aqui no positivismo é o homem delinquente, né, do Lombroso. Esse livro ele se torna realmente um símbolo do positivismo, é publicado em 1876, porque ali o Lombroso ele cunha o conceito, a expressão, a ideia-chave de todas as pesquisas dele, que é a confirmação ou a afirmação de que existe figura tal como o criminoso nato, né? Então, essa ideia também de criminalidade nata, de criminoso nato, de delinquente nato, surge deste livrinho, O Homem Delinquente, de Lombroso. O Lombroso ele era um médico legista, né, e pesquisador, era considerado um pesquisador, é preciso fazer menção a isso, era considerado um sério pesquisador, e ele utilizou as prisões como o seu grande laboratório de pesquisa, né? Então, é dali que ele tira essas conclusões que vão depois para esse livro. Esse livro ele foi reeditado por diversas vezes e até nas últimas edições é possível ver algumas imagens
que ele vai registrando ali os casos pesquisados, né, dos delinquentes natos, e uma série de imagens como se remetesse a uma espécie de atlas, né? Porque o que ele fazia? Os estudos dele eram basicamente voltados a uma análise estética, a uma fisionomia dessa pessoa investigada e pesquisada, né? Então, o delinquente nato, segundo afirmava Lombroso, era uma pessoa que teve o seu desenvolvimento inferior à situação da evolução atual em que a humanidade se encontrava, né, ou que as pessoas ditas normais se encontravam. Então, era uma pessoa que não teve o seu desenvolvimento concluído no momento da sua geração. Era como se fosse uma pessoa que é desenvolvida num estágio anterior à evolução humana, né? Trata-se de uma pessoa atávica, né? Então, a ideia de atavismo como uma pessoa que não formou, não concluiu a sua formação, correspondendo, então, à evolução presente da humanidade, uma pessoa, digamos assim, atrasada. Esse ser atávico, quando a gente fala em personalidade, o Lombroso afirma que era uma pessoa com pouca inteligência, uma pessoa insensível à dor. E por que ele diagnostica insensível à dor? Porque a maioria dos indivíduos que ele pesquisou possuíam tatuagens, estavam nas prisões e eram tatuados, né? Então, ele automaticamente concluiu que eram pessoas que não tinham sensibilidade à dor e que, portanto, também eram insensíveis ao sofrimento alheio ou ao sofrimento das vítimas, né? Então, essas são algumas características da personalidade. Já da fisionomia, N características, né? Mas, por exemplo, uma fronte fugidia, uma assimetria craniana, um rosto largo e chato, grandes maçãs no rosto, lábios finos, muitas vezes lábios leporinos, pessoas canhotas, né, de barba rala e cabelo abundante. Essas são algumas características que a gente encontra nesse livro, O Homem Delinquente, né, do Lombroso. Ele também dizia que os ladrões eles tinham um olhar errante, né, seja lá o que isso queira dizer, e que os assassinos eles tinham um olhar duro e injetado de sangue. Paro por aí a minha referência ao livro, mas só para a gente ter uma ideia o quão estético e o quão físico realmente era essas análises que Lombroso fazia. Tanto é que deu margem para muitas críticas, tanto na época quanto, né, até hoje, críticas que refutavam algumas de suas teorias, como, por exemplo, a ligação entre epilepsia e a criminalidade, né? Também foi refutado já na época de que não se sustentava tal alegação. E também ele vai mudando, por exemplo, as porcentagens que ele criava, né? Da faixa pesquisada, tantos por cento eram considerados criminosos natos, isso tudo vai sendo alterado e no final ele reduz essa porcentagem a 1/3 da amostra que ele tinha pesquisado. Bem, outra característica que eu queria trazer desse período é com relação às mulheres. O Lombroso, ele não esqueceu das mulheres, né? As mulheres não estavam nas prisões, mas ele via, assim, a criminalidade feminina, tanto é que ele escreve posteriormente um livro chamado A Mulher Delinquente, e ali ele vai afirmar, então, que a criminosa nata, digamos assim, ou a equiparação a essa classificação que ele faz do criminoso nato, nas mulheres seriam as prostitutas, né? A prostituição seria essa característica, essa qualidade que atribuiria, então, a mulher a essa espécie de criminosa nata, né? Também considerava as mulheres seres inferiores, de menor capacidade cognitiva, enfim. Então, só para fazer esse parênteses, é outro livro que foi publicado. Acredito que os dois estejam em domínio público, mas é preciso verificar. Em suma, então, o que a gente pode ver é que esse positivismo criminológico nada mais foi do que a capacidade de atribuir cientificidade aos racismos. Ou seja,
Não é que o positivismo criou esses racismos, eles já existiam, eles apenas receberam esse caráter de cientificidade. Então, era exatamente daquela época em que se imaginava, ou que muitos supunham haver uma superioridade baseada na raça e baseada em traços biológicos, né? Impulsionado em grande parte ao que a gente chama de darwinismo social ou evolucionismo social. Remete, sim, à teoria da evolução das espécies do Darwin, mas, na verdade, quem cunha e quem desenvolve essa teoria é Herbert Spencer. Então, todo esse ideário que dá vazão ao positivismo criminológico não saiu da ideia simplesmente do Lombroso. Na verdade, é uma contextualização também do pensamento da época, que era o que eu mencionava no início, né? Então, é preciso levar isso em consideração também. Vindo então para a América Latina, como é que foi o positivismo criminológico aqui? Se deu, não se deu? Sim, foi um transplante muito bem realizado, né? Os nossos países da América Latina importaram essa teoria eurocêntrica, importaram essas ideias europeias e aplicaram em cada país de sua maneira. Eu vou mencionar aqui do Brasil, né, que a gente tem vou mencionar dois grandes nomes, que é o Nina Rodrigues e o Afrânio Peixoto, que foram então alguns dos responsáveis por introduzir essas ideias no pensamento criminológico brasileiro. Nina Rodrigues até foi o responsável pela criação da criminologia, da antropologia e da medicina legal no Brasil, né? Então, um livro dele de destaque seria o Raças Humanas e Responsabilidade Penal no Brasil, de 1894, e o Afrânio Peixoto, ele era grande defensor da eugenia, né? E uma das obras dele, o nome é Epilepsia e Delito, de 1897, que né, justamente faz essa vinculação entre a doença, a epilepsia e a criminalidade. Então, eles foram responsáveis por adaptar essas teorias aos nossos povos, né, e a nossa cultura e ao nosso clima, né? E para finalizar, assim, utilizando uma expressão do professor Zaffaroni, em que até ele cunha o positivismo criminológico, na verdade, de um apartheid criminológico, porque para ele o positivismo criminológico ele se resume à junção do poder de polícia sem discurso e do discurso médico sem poder. Isso para ele é o positivismo criminológico. E, ao fim e ao cabo, na verdade, ele inicia na segunda metade do século XIX e finaliza ali catastroficamente na Segunda Guerra Mundial. Então, para ele é uma ideologia racista generalizada, né? Então, mais ou menos esse apanhado assim, de ideias eu utilizo para finalizar. Uma outra questão que eu acho que é preciso pensar para os dias de hoje é esse ideário, esse paradigma etiológico que a racionalidade positivista impõe. Talvez essa característica, esse estigma de ter que se achar causas à criminalidade, muito vinculada a essa questão biológica, genética, estética, talvez isso seja o principal que a gente precisa pensar como uma herança que pode continuar perpassando, né, porque para os dias de hoje, digamos assim, e como é importante ficar alerta e ficar atento para novas teorias e novos estudos que surgem, até que ponto eles podem ou não carregar esses traços racistas e preconceituosos e perigosos do positivismo criminológico. Então, eu acho que é basicamente passando bem rasamente sobre os pontos principais, de forma bem sucinta, assim, sobre o positivismo criminológico, seria isso. Espero que tenham aproveitado um pouquinho dessa conversa e desejo a todos bons estudos.